Antes de lermos a palavra, vamos falar com o Senhor uma vez mais. Vamos buscar a sua presença em oração. Senhor Deus e Pai, tem misericórdia de nós, Pai, e ajuda-nos, Senhor, a encontrar a Tua vontade na Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar em prática a Tua vontade, para que o mundo veja não a nós, mas para que o mundo veja o Senhor e glorifique o Senhor que está nos céus. Ouve, Pai, a nossa oração, que é feita no nome do Senhor Jesus. Amém. Diz assim a palavra, 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Graças a Deus para a leitura da sua palavra. Essa epístola, tanto quanto a primeira epístola de Paulo a Timóteo, nos é muito familiar, nos é muito conhecida, e principalmente para nós pastores, ela é sempre alvo de repetidas meditações por nossa parte. Normalmente nós a tomamos e sempre suplicamos ao Senhor que fale o nosso coração, mas essas duas epístolas, elas não estão limitadas a nós pastores, ainda que fale muito do trato pastoral, ainda que fale muito da realidade da igreja em relação ao pastor e do pastor em relação à igreja, mas a palavra de Deus é para todos nós. E nessas palavras que lemos aqui do apóstolo Paulo ao seu grande amigo, e podemos chamar tutelado, Timóteo, nós percebemos e entendemos que a vida do apóstolo Paulo se encontra perto do seu fim. Ele já entende que esta é a sua última prisão, que ele não será libertado desta prisão para continuar a proclamação do Evangelho. Ele tem essa confirmação não somente por causa das circunstâncias que estão à sua volta, mas ele já entendeu em Deus e tem o seu coração pacificado por Deus, e ele entende e sabe que o seu momento de partir para a presença do Senhor se aproxima. Nós não sabemos como Paulo partiu. O que podemos entender, e mediante não a Bíblia Sagrada, mas mediante a tradição da igreja, é que, sendo ele cidadão romano, ele teria sido morto por decapitação. Talvez esse tenha sido o seu fim. E daí as igrejas continuaram sem o seu grande apóstolo, mas continuaram.
E olhando para esse texto, olhando para esses conselhos, olhando para essas orientações, nós vamos percebendo que a vida do apóstolo Paulo é também a vida de todo aquele cristão que de fato serve ao Senhor Jesus. Aí você pode me perguntar, mas se é cristão, serve. Eu tenho as minhas dúvidas quanto às realidades daqueles que nós entendemos como cristãos nominais e daquele que de fato foi feito servo do Senhor Jesus, daquele que de fato nasceu da água, daquele que de fato nasceu porque teve o seu coração tocado pelo Espírito Santo, daquele que de fato entendeu a perspectiva que o Evangelho apresenta. E quando nós entendemos, nós percebemos que o caminho do apóstolo acaba sendo o nosso caminho também, acaba sendo o caminho de todos aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. É óbvio que nem todos os momentos e nem todas as situações serão experimentadas por nós, mas se formos feitos cristãos de fato, nós esbarraremos em algum ponto, mais cedo ou mais tarde, em alguns dos pontos que nós vamos tocar aqui, que vão fazer parte da vida do cristão, se é que já não faz parte hoje da sua vida, se é que você hoje já não experimenta algumas situações, as quais nós vamos aqui elencar nessa manhã, quanto à realidade do genuíno servo de Deus, a realidade do genuíno servo de Deus. O primeiro ponto, a primeira realidade que a gente consegue extrair desses versículos que nós lemos aqui, é que a vida do genuíno servo de Deus, ela passa por momentos de fragilidade. A vida do servo do Senhor experimenta assim tempos de fragilidade, mas por quê? Por causa, a gente tem que sempre manter isso em mente, por causa do testemunho que nós damos de Cristo em nossa vida. Nós passamos por fragilidades. Versículos 9, 10 e 13. Procura vir ter comigo depressa. Eu preciso da sua companhia, eu preciso da sua presença, eu preciso. Por quê? Porque eu fui abandonado. Porque Demas amou o presente século. Porque Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Lucas está comigo. Versículo 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Nós entendemos que a capa é algo muito importante, e importante também naquele contexto, naquela época. Lógico que era para se abrigar do frio, naquela situação em que se encontrava naquela cela úmida, escura, talvez somente um foco de luz entrasse por aquela, na verdade, aquela caverna onde ele se encontrava. Chama-se prisão mamertina. Pouca luz, pouco ar, proliferação de muitas doenças, fragilidade. Ele pede que a capa seja entregue a ele, mas ele pede também que os livros sejam seus companheiros, especialmente os pergaminhos. E a gente vê da realidade do pastor, que mesmo fragilizado, mesmo combalido, ele ama a palavra, e o tempo que tem, ele quer passar na presença do Senhor em estudo, na presença do Senhor em oração, na presença do Senhor podendo aconselhar e podendo ditar cartas como essa daqui. Fragilidade. A vida do genuíno servo de Deus, por causa do testemunho do Senhor, e é por causa do testemunho que ele está preso. A gente tem que lembrar disso. É sempre por causa do testemunho que ele sofre reveses e que ele se encontra nesse estado de fragilidade. Segunda realidade, o segundo ponto que nós encontramos aqui, é que a vida do genuíno servo de Deus, ela também
experimenta traição e resistência. Traição e resistência. Versículo 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Me lembro de uma palavra do reverendo Guilhermino, que ele repetiu algumas vezes, mas perto da minha ordenação, e isso já se vão aí 14 anos, não é muito tempo, mas já é algum tempinho de rodagem. Um dos seus conselhos, ele disse: todo Paulo que se preza tem um Alexandre Latoeiro na sua vida. Todo Paulo que se preza tem um Alexandre Latoeiro na sua vida. Eu louvo a Deus e digo isso em verdade, coração totalmente em paz, que pelo menos no nosso conselho nós não padecemos disso. A gente pode ter até Alexandres Latoeiros em outras realidades, mas na Igreja Presbiteriana das Américas, eu digo isso com toda a verdade. Os presbíteros são os nossos pastores, cuidam da gente, zelam por nós. Liderança que só abençoa. Pastor Everaldo é meu pastor, e ele diz que eu sou pastor dele também, e nós temos sempre nos ombreado, e eu digo isso com segurança. Não temos Alexandre Latoeiros aqui, e eu não estou com vontade de procurar não, viu gente? Se procurar a gente acaba achando, então deixa quieto. Mas nem sempre a realidade nossa é assim, porque quando o carro aperta, quando as dificuldades se amontoam por causa do testemunho da palavra, e a gente tem que sempre ler essa epístola, principalmente essa parte, à luz da perseguição. Aí você entende. É a luz da perseguição, é a luz do calor da perseguição, é que nós vamos perceber os que servem e os que não servem a Deus. Os verdadeiros amigos, daqueles que só permaneciam conosco enquanto tudo ia bem, mas quando tudo vai mal, e quando nós temos que nos posicionar diante de determinado assunto, aí nós vamos ver os que ficam e os que vão partir, logo no primeiro suar da batalha. A vida do crente, a vida desse servo genuíno do Senhor, é uma vida composta de momentos de fragilidade, de traição e resistência. Em terceiro lugar, pastor, para por aí. Eu vou parar, mas a gente vai descer um pouquinho mais a ladeira. Ela é composta também de abandono. Já falamos aqui no versículo 10 de que muitos abandonaram o apóstolo Paulo ao longo da jornada. No versículo 16 nós vamos ler o seguinte: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Gente, isso, acho que não tem mais nada triste do que isso, do que ao longo do seu ministério, ao longo da sua jornada com companheiros, e companheiro aqui é aquele que a gente come pão junto, tá certo? Que a gente parte o mesmo pão, e no momento que você mais precisa, que você mais necessita que alguém o defenda, ele diz que na primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, ponto e vírgula, antes todos me abandonaram. Eu acho que não tem nada mais doído, nada mais dolorido do que você se encontrar sozinho por causa da obediência à palavra do Senhor. E aí você fica pensando que a vida do cristão é uma vitória, que é só glória, que é só diversão, que é só glória sobre glória e monte sobre monte, e por aí vai. Mas, irmãos,
É nesse momento que nós vemos, uma vez mais eu insisto, que são separados os verdadeiros adoradores daqueles que somente fazem número em nosso meio. Paulo foi abandonado. E eu pergunto, você já foi abandonado em algum momento na sua vida que você precisou de um irmão, de uma irmã? Você já foi esquecido, já foi abandonado, já foi deixado de lado? Que o seu comportamento seja o mesmo do apóstolo. Versículo 16, continuando o texto: que isto não lhe seja posto em conta. Senhor Deus, não considera o que fizeram a mim, não leve em consideração, tem misericórdia. Pela carne, a nossa vontade é agir como os filhos lá os irmãos de João. Senhor, manda cair um raio para consumir essa turma aí em relação aos samaritanos. Senhor, executa. Senhor, que eles sintam o peso da tua mão. Essa é a nossa vontade. Mas Paulo, que é seguidor de Cristo e que pede que nós sejamos imitadores dele como ele era de Cristo, o nosso papel é outro. Ainda que não nos falte vontade de dar o troco, o nosso papel é outro. E segundo o próprio Cristo, é de interceder por aqueles que não entenderam bem a proposta, orar pelos nossos inimigos, pedir que eles vejam o Senhor como nós o vemos e contemplamos, que isso não lhe seja posto em conta. Essa palavra que parece muito uma oração, que talvez seja, ela me lembra também uma oração que é feita lá no livro de Atos dos Apóstolos por um camarada chamado Estevão, que também por causa do testemunho de Jesus, ele vai ser apedrejado pelos seus próprios patrícios, próprios irmãos. E ele vai fazer uma oração muito semelhante. Senhor, não olha para essa afronta, não considera essas afrontas, não que isso não seja posto também em conta. E Estevão expira e morre apedrejado, vendo o Senhor de pé, vendo a glória do Senhor, sabendo que mesmo naquele momento, ainda que ele tenha sido abandonado pelos homens, ele não é abandonado por Deus em nenhum momento, e ele é fortalecido para enfrentar o seu martírio, como nós entendemos que Paulo aqui também é fortalecido para enfrentar os tempos duros que vão se seguir. Nós somos fortalecidos por Deus, mas o nosso comportamento, aqueles que por algum motivo se fazem nossos inimigos, é um comportamento diferente do que o mundo apregoa. É diferente. Por mais que nós sangremos por dentro, o nosso comportamento tem de ser diferente. Que isto não lhe seja posto em conta. Antes de eu continuar, alguém vai perguntar aí: pastor, é para descer mais a ladeira ainda? Porque você já falou de fragilidade, você já falou de traição e resistência, você já falou de abandono. É para descer mais um pouquinho? Vou me preparar aqui sentado na cadeira, vou até me ajeitar mais um pouquinho. A gente vai descer mais, vai ficar pior ainda? Eu acho que não, irmãos, porque a vida do genuíno servo de Deus, ela é feita também de reconciliação. Versículo de número 11, no capítulo 4, somente Lucas está comigo. O que diz o texto? Que você se manteve a Bíblia aberta? Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Esse Marcos é João Marcos, que quando ia ser empreendida a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, há uma grande briga entre ele e Barnabé por causa de João Marcos. Quis voltar para a mãe por algum motivo, ficou com medo, nós não sabemos. Mas o fato é que Paulo e Barnabé chegam numa desavença tal que Paulo vai tomar outro associado para seguir e Barnabé vai ficar com João Marcos, eles vão se separar. E na verdade aí
Deus é tão bom que, na verdade, ao invés de uma viagem missionária, tornam-se 2 viagens missionárias para a glória do Senhor. Mas é esse Marcos que Paulo não quer que siga na segunda viagem. É este Marcos que ele não considera apto para a lida ministerial e nem para o trabalho missionário. É este Marcos que agora ele diz para trazer, porque ele é para ele útil para o ministério. Útil. Meus amados, tempos de fraqueza, tempos de fragilidade, tempos de dor, no Senhor são tempos extremamente providenciais para reconciliações, para trazer à memória coisas que possam ser colocadas aí sim em conta, para que a reconciliação possa acontecer, possa florescer, porque a vida do genuíno servo de Deus é assim. É tempo de reconciliação, é tempo de dizer aquela realidade que não era útil, não, é útil, e é útil para mim. Traz ele, traz João Marcos, porque ele me é útil. É tempo de reconciliação, e talvez seja tempo da gente sondar a nossa mente, o nosso coração, iluminados pelo Espírito Santo, se não é tempo, de repente, de nós nos reconciliarmos com antigos associados, para que a gente volte a caminhar junto. Com isso eu não estou dizendo que você está chegando ao fim do seu ministério, não. Estou querendo dizer que não seja necessário você chegar ao fim para ter que se reconciliar com alguém. De repente hoje é tempo de você passar a mão no telefone e ligar para alguém e dizer: olha, a gente tem que marcar um encontro, e depois desse encontro a gente tem que acertar os ponteiros, e depois de acertar os ponteiros a gente tem que voltar a caminhar juntos segundo a vontade de Deus, porque você me é útil, você me é precioso. Quinto e último ponto na vida do verdadeiro servo, do genuíno servo do Senhor, é uma vida que experimenta fragilidades por causa do testemunho do Senhor, é uma vida que enfrenta traições por causa de ser fiel a Deus, é uma vida que às vezes sofre com a dor do abandono porque foi fiel a Deus, é uma vida que goza de reconciliação porque é fiel a Deus, e é uma vida que experimenta o poder soberano do Senhor. Mesmo com tudo isso, mesmo com todos esses problemas, no versículo 17 o apóstolo Paulo vai dizer: mas me assistiu e me revestiu de forças. Para quê? Para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Olha a visão. Ele entende que foi cuidado por Deus, para ele continuar a fazer para aquilo que Deus moldou o seu coração e a sua mente para que ele viesse a fazer. Ele foi chamado para quê? Para ser um apóstolo aos gentios, para anunciar o nome do Senhor aos gentios. E é exatamente, o Senhor reveste de forças, não para se vingar, não para fugir, mas o Senhor reveste de forças, mediante todas as circunstâncias tristes, para que ele pudesse ser boca de Deus em meio à adversidade. Sabe o que a gente aprende com isso? A gente não prega só quando tudo vai bem. O ar está funcionando, auditório seleto, Barra da Tijuca, dentro de uma área que é quase que paradisíaca. É ou não é? Sim ou não? Então agora nessas condições eu prego. Mas nós vemos que o Senhor nos fortalece para continuar pregando de forma que a pregação seja plenamente cumprida, justamente nas situações mais adversas, nos momentos mais terríveis, e momento que Ele mesmo diz que é o fim. Mas mesmo no fim,
eu ainda tenho a falar uma coisa. O texto diz que ele foi libertado da boca do leão. Talvez ele tenha chegado perto de uma execução, mas essa execução ela foi retirada. Pelo menos foi, como é que me fugiu agora o nome aqui? Postergada é um bom nome, viu? Queria ter lembrado dessa palavra, né? Postergada. Já me perguntaram, será que ele estava numa arena? Será que ele foi jogado para leões numa arena? Pode ser, por que não? A boca do leão aqui, ele pode ter sido jogado numa arena e depois foi retirado, ou então uma forma metafórica de dizer que a morte estava próxima, mas ainda não é a hora, porque quem determina a hora? Hein? Só Deus determina a hora. Só Deus determina a hora. No versículo 18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A gente tem que tomar muito cuidado com o que nós falamos, especialmente no dia de hoje. E hoje aqui não é metáfora, hoje dia 7. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Mas eu creio que, olhando para esse texto, nós vemos as características de um verdadeiro servo de Deus. E é mediante estas características que nós devemos caminhar, ainda que paguemos o preço. São mediante estas características que nós devemos caminhar em nosso tempo, em nosso mundo. Que o Senhor nos ajude. Em suma, que o Senhor nos ajude a não negar o seu nome quando estivermos frágeis, que o Senhor nos ajude, nos revista de forças pelo seu Espírito, para que nós não neguemos o seu nome quando a gente começar a ser abandonado, quando a gente começar a ser traído, porque isso vem. Que em última instância a gente não negue o seu nome, quando muitas vezes a boca do leão aparecer para nos devorar, que nós não neguemos o seu nome, porque aí ao mesmo tempo seremos revestidos de forças, animados para cumprir o nosso mistério, o nosso ofício, e quiçá não será tempo também de fazermos as pazes com muita gente por causa do Senhor. Que Deus nos abençoe nesse dia e que Ele nos ajude a caminhar de conformidade com aquilo que a sua palavra preceitua, em nome de Jesus, amém.